Um, dois, três, galera, estamos de volta e agora vamos com uma matéria especial de Thales Amorim sobre craques da bola. Vai ser uma série de reportagens falando sobre os grandes jogadores do futebol brasileiro. E vamos começar exatamente com a maior fera do futebol brasileiro na atualidade. O grande craque, um dos possíveis cracaços de futebol da história, Neymar. Vamos falar de Neymar, sua história, sua trajetória de vida, do início até agora a chegada dele no grande Barcelona. Será que ele consegue desbancar Messi? Eu acho difícil. Messi tá daqui a pouco Messi está entre os maiores da história. Messi é um cracaço, mas Neymar é outro. E está fazendo o jogo dele. Então vamos lá com Thales Amorim, craques da bola. Neymar. Alô Bruno Louro, alô galera da NGT Esporte. Tá começando mais um novo quadro aqui no nosso programa, o Craques da Bola, que toda semana a gente vai falar sobre um grande craque que a gente gosta de ver na televisão. Hoje não poderíamos deixar de começar com o Neymar, o craque que estreou agora pelo Barcelona no Campeonato Espanhol, numa vitória de 7-1 do time do Barcelona, que foi avassalador. Não teve muito destaque, mas vamos contar um pouco da história desse garoto. Like fun and games, keep playing them. I'm just saying, think back then we was like one and the same, on the right track, but I was on the wrong train. Just like that, now you gotta face the pain, and the devil's got a fresh new place to play. Aos 11 anos, em 2003, Neymar chegava na Vila Belmiro, já tratado como joia por todos os seus treinadores. O presidente do Santos já depositava muita confiança nesse jovem craque. Aos 14 anos, foi fazer uma espécie de teste no Real Madrid, quando o Real Madrid contava com Robinho, Zidane e Ronaldo Fenômeno. Foi aprovado de imediato. Só que o Santos, para não perder a sua joia e depois querer lucrar com o grande craque, pagou 1 milhão à sua família para poder manter o jogador na Vila Famosa. I thought you were just like me, somebody who could see all the pain I see. But you proved to me unintentionally that you would self-destruct eventually. Now I'm thinking like the mistake I made doesn't hurt, but it's not gonna work, cause it's really much worse than I thought. I wished you were something you were not, and now this guilt is really all that I got. Ao decorrer da história, o craque só foi desenvolvendo o seu futebol e fazendo com que o que todo mundo achava que já seria um certo, chegar ao time profissional. Aos 17 anos, Neymar estreou no time do Santos, dia 7 de março, contra o Oeste de Itápolis, jogo vencido pelo Santos por 2-1. E seu primeiro gol, depois de uma semana, no jogo contra o Mojimirim. Neymar marcou seu primeiro gol como profissional. Aí sua carreira deslanchou até os dias de hoje. A vida dele foi cercada de algumas polêmicas, mas sempre também de grandes títulos. Neymar conseguiu o seu título da Libertadores, que aqui no nosso continente é o mais importante. Neymar já tem um filho. Neymar namora uma mulher bonita, mulher atriz. Também foi envolvido em algumas polêmicas, como na do Dorival Júnior, quando o técnico do Santos, o Dorival então do Santos, foi demitido por uma grande briga com o Neymar. Nisso tudo, hoje aqui no Craques da Bola, você vai perceber com a gente como é que é a carreira desse grande jogador, o craque Neymar. Neymar da Silva Santos Júnior, conhecido pelo público como Neymar e pela família como Juninho. É um jogador de futebol brasileiro que atualmente defende o Barcelona depois de ter saído do Santos com uma transferência de 57 milhões de euros. Nasceu dia 5 de fevereiro de 92 em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. É filho de Neymar e Nadine e tem uma irmã mais nova chamada Rafaela. O atacante chegou ainda criança nas categorias de base do Santos em 2003 e desde cedo já chamava a atenção dos dirigentes do clube e dos jogadores profissionais. A família de Neymar morava num cômodo na casa da avó, na periferia de São Vicente.
Mas à medida que Neymar crescia, o seu salário aumentava proporcionalmente. Aos 16 anos, quando ainda nem era profissional, o futuro craque já ganhava o equivalente a R$25 mil por mês. O pai de Neymar, que já foi pedreiro, vendedor e agente de trânsito, é quem administra o patrimônio do jogador. Ainda na adolescência, conheceu também o jogador Paulo Henrique Ganso, que viria a se tornar um de seus grandes amigos e companheiros do time dos Santos. Marcelo Teixeira, que em 2006 era presidente do Santos, ofereceu R$1 milhão para que Neymar continuasse no clube e pudesse se tornar profissional no time santista. Na ocasião, o jogador foi à Espanha realizar um tipo de estágio no Real Madrid. Contava com o time de craque, o Ronaldo e Zidane. Os diretores do Santos, percebendo o interesse do time espanhol no futuro fenômeno, resolveram fazer uma proposta aos pais do jogador para que ele ficasse no Brasil. Depois de 6 anos no clube santista, em março de 2009, Neymar faz a sua estreia pelo time profissional, no Campeonato Paulista contra o Oeste de Itápolis. Porém, o primeiro gol como profissional ocorreu quase uma semana depois, no jogo contra o Mojimirim. No mesmo ano, Neymar já tinha provado seu talento e conquistou o título de revelação do campeonato, apesar do vice-campeonato do Santos. No ano seguinte, a vitória do Santos no Campeonato Paulista, em um elenco que tinha, além de Neymar, Paulo Henrique Ganso, Robinho e André, fizeram com que a mídia apelidasse os jogadores de meninos da Vila, não só pela idade do elenco, mas pela origem dos jogadores, pois todos vinham das categorias de base do Peixe, como também é chamado o time do Santos. No mesmo ano, após tanta exposição e notoriedade, alguns boatos anunciavam uma possível venda de Neymar para o Chelsea da Inglaterra. Novamente, a diretoria se reuniu com o craque e seu pai. Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos, ofereceu uma nova proposta para a permanência de Neymar, mas um telefonema seria importante também para a decisão do jovem jogador. No celular de Luiz Álvaro, um dos maiores ídolos do futebol mundial e do clube, Pelé, tentava mudar a decisão de Neymar. O jogador aceitou ficar no clube. O jovem atacante ainda foi vice-artilheiro do Brasileirão, apesar do Santos ter ficado na 8ª posição. Pela Copa Libertadores, o clube venceu o Peñarol no jogo de volta por 2-1. Neymar fez um dos gols e levou o título depois de 48 anos. O jovem craque foi indicado a bola da FIFA em 2011, primeiro jogador atuando na América do Sul a entrar na lista. No Mundial de Clubes da FIFA, o Santos perdeu o título para o Barcelona de Lionel Messi, que venceu o clube paulista por 4-0. Neymar foi eleito o terceiro melhor jogador da competição e ficou com a bola de bronze. Em 2012, marcou o 100º gol da carreira quando o Santos foi derrotado pelo Palmeiras por 2-1. Curiosamente, era 5 de fevereiro, data de seu aniversário. Neymar, com 106 gols marcados até aquele momento, escrevia seu nome na história do clube. O Santos venceu mais uma vez o Campeonato Paulista e se concentrou na Libertadores. Porém, perdeu o título para um dos maiores rivais, o Corinthians. Na seleção brasileira, comandada por Mano Menezes, Neymar participou das Olimpíadas de Londres. Apesar de não ter conquistado a tão sonhada medalha de ouro no futebol, a seleção ficou como segunda colocação na competição, garantindo a prata para o Brasil. Neymar ainda defendeu a Sub-17 em 2009 e a Sub-20 em 2011. Eu acho excelente, igual ele não tem não, cara. É só ele mesmo. Você acha que ele vai ter um grande sucesso no Barcelona? Eu posso achar até que sim, mas com o... como é que é o nome dele? O Messi, fica difícil para ele. Vai demorar para se adaptar, mas se ele conseguir se encaixar, ele vai se dar bem direitinho com o ataque ali também, no Barcelona. Tudo vai depender dos companheiros dele, né? Se vão aceitar o estilo dele, meio moleque, brasileiro. O Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo já foram selecionados como o melhor do mundo jogando pelo Barcelona. Você acha que o caminho do Neymar é o mesmo? Ele tem capacidade para isso, né? Agora, como ele está no meio de férias, como o Messi, vai depender muito também do apoio deles. O jogador é um dos maiores garotos de propagandas da TV brasileira. No seu currículo, empresas como Nike, Red Bull, Panasonic, Guaraná Antártica, Banco Santander, Claro, Unilever e Volkswagen. Estima-se que o faturamento anual de Neymar chega a 24 milhões. O patrimônio do jogador, por exemplo, conta com um iate avaliado em 15 milhões que recebeu em nome da mãe. Neymar é o pai de Davi Luca, seu primeiro filho, nascido em 24 de agosto de 2011. E também é a principal
sensação da seleção brasileira, campeão da Copa das Confederações 2013 e grande esperança do Brasil na Copa do Mundo de 2014.